E aí, pessoal, vamos lá. Retornando aí para os nossos estudos referente ao crime de furto, ok? Paramos aqui referente à questão da consumação e da tentativa. Nós temos aí na doutrina algumas teorias que nós vamos estar mostrando aí para vocês e qual foi a teoria adotada, né, pelo nosso ordenamento jurídico, pelo Código Penal. É importante você conhecer essas teorias, porque no caso de prova você vai ter que discorrer sobre isso. E no caso, por exemplo, prático, você também vai ter que saber trabalhar com essas teorias, porque você, num determinado momento, pode estar discutindo que não se trata de crime consumado, e sim de crime tentado, visando lá uma diminuição de pena em caso de condenação do seu cliente. Então é importante você ter esse conhecimento, tá, gente? Não tem como fugir disso. O objetivo do estudo, como eu já falei com vocês, é fazer leitura de doutrina, jurisprudência e a gente ir realizando um estudo sistemático, tá? Conforme a gente está vendo aí, nós temos já no material, que também vai estar disponível para vocês, nós temos aqui a questão das teorias, né, referente à consumação e tentativa, né? Eu trouxe aqui para vocês o Rogério Greco, né? Ele fala lá no seu livro, tá? Várias teorias surgiram com a finalidade de apontar o momento de consumação do delito de furto. Temos a teoria da concretatio, que entendia como consumado o furto quando o agente simplesmente tocava na coisa com a finalidade de subtraí-la, mesmo que não conseguisse removê-la do local em que se encontrava. Então bastava que o sujeito tocasse no objeto com a finalidade de subtrair, óbvio, o sujeito estaria consumando aí esse crime, ok? Temos a teoria da ilactio, né, que entendia que a consumação do furto exigia para a sua configuração o fato de conseguir o agente levar o objeto ao lugar que era destinado. Então o sujeito tinha que conseguir subtrair e levar o objeto para onde ele queria, se era para casa, se era para o escritório, se era para entregar para alguém, seja lá o que fosse, ok? Para vender, e teria que ter essa caracterização. Teoria amótio, tá? Que é o momento consumativo do furto ocorre com a deslocação do objeto material. Essa, né, é a teoria que é adotada pelo Código Penal. A gente vai ver aqui julgado do STJ. E temos a teoria da ablatio. A consumação exigia dois requisitos: a apreensão e deslocação do objeto material, ok? Então, nessa teoria da ablatio, o sujeito tinha que praticar o crime de furto, tá? E, obviamente, ter essa apreensão do bem e deslocar ele, tá? Se deslocar para algum local. A teoria da amótio fala que o momento consumativo, que foi a teoria adotada pelo Código, do furto, ocorre com a deslocação do objeto material. Que deslocação é essa, gente? Saindo da mão lá, da posse, da vigilância da vítima para o sujeito ativo, tá? Então nós temos aqui, ó, recurso repetitivo, tá? O tema repetitivo 934, tá? Do STJ, que se manifestou nessa ideia, tá? Então colocou aqui, ó, tese jurídica firmada pelo STJ com repercussão geral, tá? Então, consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. Então, o que o STJ fala? Ó, o sujeito vai estar na condição de ter consumado o crime quando ele subtrai a coisa, ok? Subtraiu a coisa e tem ela, né? Aqui, ó, subtrai
ainda que em breve espaço de tempo. Então ele subtrai e fica com aquela coisa em pouco tempo na mão. Não se fala se é 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 15 minutos. Pouco tempo a gente imagina que seja alguns minutos. O tempo suficiente para que ele possa levar, né, a possibilidade de se desvincular daquilo em termos do sujeito passivo não ter condições de recuperá-lo, em razão de não perceber, e também tempo suficiente para o sujeito, né, de algum momento verificar que não está mais com o seu bem, tá? E mesmo que ele seja perseguido, né, o sujeito passivo, né, a vítima dá conta de que a conta que foi furtada, e aí suspeita de uma pessoa e persegue ela, e essa pessoa foge, tenta se desvencilhar da vítima, e se for pega, já estará, segundo a teoria, configurado o crime, tá? E não na forma tentada, e sim na forma consumada. Por quê? Porque o STJ fala que não é necessário que o sujeito ativo tenha a posse mansa e pacífica, e também desviada do olhar da vítima. Então, o fato do sujeito ter sido pego, né, logo após, algum tempo depois, ou já ter a vítima ter suspeitado do sujeito, ter corrido atrás dele, ter pego ele, o objeto, o bem, a coisa já saiu num período de tempo da posse da vítima, mesmo que o réu, o sujeito ativo que praticou o crime, não tenha essa posse, né, de forma mansa e pacífica e desviada. Então, o que caracteriza que quase todas as situações, algumas peculiaridades, dependendo do caso concreto, vai configurar o crime de furto, tá? Tema repetitivo 934. Vou ler aqui para vocês alguns pontos importantes, ó. O plenário do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da motio, né, segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando cessada a clandestinidade o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível a vítima retomá-la, tá, por ato seu ou de outro, em virtude de perseguição imediata, tá ok? Aqui, ó, no 3, vem lá e fala o STJ: delimitada a tese jurídica para fins do artigo 543 do CPC, antigo, óbvio, nos seguintes termos: consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível, ou seja, sendo descartável, né, a posse mansa, pacífica ou desviada. Então, para o STJ, não há necessidade de que o réu, ao subtrair a coisa, né, tenha a posse mansa, pacífica e desviada da vítima, ok? Significa dizer que se a vítima der falta do seu bem, do seu objeto, da sua coisa, e imaginar que foi um sujeito ali e ele parte para cima, corre atrás dessa pessoa e pega esse bem com essa pessoa, para essa teoria já está consumado o fato. E aí isso enfraquece um pouco, óbvio, a tese defensiva, que se dependendo do caso concreto, você pode estar defendendo o sujeito, tentando, obviamente, no primeiro momento a absolvição, e como uma tese alternativa, né, a possibilidade de evitar o crime consumado, e sim no crime tentado, que teria uma redução da pena por força do artigo 14 do Código Penal, tá? Então a gente consegue perceber essa ideia, né, do STJ, né, que já traz aí pra gente alguns posicionamentos mais concretos, tá? Então, a subtração também pode ser direta ou indireta, tá? Questão que sempre é atormentada é o que efetivamente é coisa móvel, né, gente? A gente já falou, né, que é aquilo que você pode levar de um lugar para o outro, né? Um
apartamento, uma casa, você não vai conseguir levar, tá ok? Vamos lá. Referente ao furto de talão de cheque, é considerado crime, ok? Posicionamento aqui do STJ, tá? Nós temos aqui, na realidade, né, algo assim a ser analisado, tá? Vamos observar aqui o julgado, ó. Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, tá ok? Nesse julgado aqui, ó, a tese referente à absolvição do paciente quanto ao delito de furto ante a apontada tipicidade da conduta não foi objeto de exame pelo tribunal de origem quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o que impediria sua apreciação pela Corte Superior Tribunal de Justiça. Contudo, embora não exista manifestação prévia do Tribunal ACOR a respeito do tema, diante da ocorrência da flagrante ilegalidade, é possível a concessão de ordem de ofício. Neste julgado, estou colocando aqui para você, neste julgado o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela atipicidade do fato, tá? Data do julgamento é 17/3/2011. Então, no primeiro momento, o STJ entendeu que talão de cheque não era objeto, não era considerado crime furtar talão de cheque, tá? Por inexistência de valor, tá? A decisão do Superior Tribunal de Justiça, entendendo pela existência de crime. No entanto, neste julgado trata-se de furto qualificado com base na confiança, com data em 2015. Em 2015, num julgado posterior, o STJ entendeu pela tipicidade, então, portanto, mudou o seu posicionamento da prática do crime de furto de talão de cheque. E aqui foi um furto qualificado porque estava pela qualificadora da confiança, que a gente ainda vai estudar, tá? Então, o STJ, num primeiro momento, entendia que furto de talão de cheque era atípico fato, em razão da ausência de valor, e no segundo tempo, já em 2015, entende que se trata de fato típico, tá? Só que nesse exemplo aqui, ó, o STJ ainda colocou a ideia da qualificadora, porque o sujeito tinha uma relação de confiança com a vítima, tá? Então, nós temos aqui o HC 305-864, tá? Quinta turma, foi julgado em 2015, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui do julgado para você poder ver a diferença do outro, tá? A Jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto ao recurso. Então, isso aqui é uma questão processual. No furto, no furto mediante abuso de confiança, tem-se o bem subtraído por desatenção, uma vez que o agente, de forma fraudulenta, burla a vigilância da vítima para furtá-la. Já no estelionato, a fraude é usada como meio de obter consentimento da vítima, né, que está sendo iludida, a entregar ou a perder seu bem, tá? Foi o que eu falei lá da questão lá da apropriação indébita e do furto. Então, olha só, hipótese em que o paciente se valiou da condição de enfermeira doméstica para, mediante abuso de confiança, furtar talão de cheque, utilizá-los de forma fraudulenta, restando caracterizado o crime do artigo 155, parágrafo 4º, 2 do Código Penal. Então, aqui o STJ entendeu que é caso de crime, fato típico e mais qualificado, porque a pessoa era uma enfermeira lá da família, portanto, tinha estabelecido já a confiança junto com aquelas pessoas lá e traiu essa confiança. Então, em 2015, a STJ vem e toma uma outra postura, entendendo pela tipicidade, ok? Zé Carlos, vamos observar o seguinte, então, se isso cair numa prova, gente, se cair numa prova, se for subjetiva, você vai falar que anteriormente o STJ tinha um posicionamento que furto talão de cheque não era crime, era típico,
posteriormente decidiu pela tipicidade do crime e podendo ser, inclusive, qualificado, tal como exemplo da quebra da confiança, tá? O STJ, o STF, vejamos aqui o posicionamento do Supremo Tribunal Federal reconheceu pela tipicidade da conduta, não aplicando o princípio da insignificância, tá? Então, o STF também teve, né, já em 2012, a publicação desse acórdão, a ideia de que furtar o cheque, talão de cheque, passou também a ser típico, né, não se aplicando o princípio da insignificância. Porque como nós vimos lá no STJ no primeiro momento, quando o STJ fala que o fato é atípico, porque o STJ não deu valor financeiro ao talão de cheque. Então, portanto, embutido nesse contexto estaria o princípio da insignificância, tornando o fato atípico. Depois ele vem, né, restabeleceu lá o seu posicionamento e ainda naquele caso inseriu a qualificadora por causa da quebra da confiança, e o STF aqui reconhece que não é possibilidade de se considerar atípico o fato, porque não se aplicaria o princípio da insignificância, tá ok? Olha só, o que ele fala aqui: é notório que a subtração de documentos pessoais, de veículos, de talonários de cheque, entre outros, pode levar a um prejuízo muito mais elevado do que se a coisa furtada fosse em quantia de dinheiro, tá? Então, o que ele está falando? Pô, cara, furtar um talão de cheque, você pode dar um prejuízo muito maior à pessoa do que se você furtasse, por exemplo, a carteira dela tivesse 100 reais. Então, o STF teve esse entendimento aqui e, portanto, por STF, é crime, sim, o furto de talão de cheque, ok? Então, observando, obviamente, dentro do caso concreto, se vai ter qualificador ou não, não sei, porque pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque tudo vai depender do caso concreto. Gente, depois vocês leiam todo o acórdão, né, para que vocês possam ver os fundamentos. Eu estou mostrando os principais fundamentos aqui, tópicos deles, para que vocês possam, né, ter essa visão, tá? Mas a leitura do acórdão é super legal, que ele te abre uma visão ampla, né, dos posicionamentos. Outro detalhe: pô, Zé Carlos, isso é comum acontecer, o tribunal ter um posicionamento e depois mudar? É comum ter esse posicionamento, tá? Às vezes nós temos, por exemplo, lá no STJ, a quinta e a sexta turma divergindo, aí tem que chamar a terceira sessão para se reunir, para ver se consegue solucionar essa divergência e todo mundo caminhar numa direção. É possível que isso aconteça e acontece muito, né? Como é que faz? Bom, se for no caso concreto, torce para o seu cliente, em caso de recurso, caia em uma turma que seja de melhor entendimento, né, para o caso concreto e em benefício dele. É isso que acontece, né? Até que o tribunal se reúna, a sessão lá se reúna, ou cria-se, né, a repercussão geral do tema, ou cria-se uma súmula, né? E aí se resolve todo essa celeuma aí de uma turma pensar de um jeito, a turma de outro jeito sobre o mesmo assunto, né? Que o ideal é que isso não acontecesse, mas já falamos aqui 10 vezes, direito na ciência exata, tem pensamentos filosóficos, jurídicos, sociais, tudo isso envolvido, que cada um de nós entendemos. A questão é, se eu tenho a turma A, eu tenho a turma B, se a turma A pensa de um jeito, a turma B pensa de outro, o tribunal deve se reunir, juntando as turmas, e numa votação decidir qual a tese vai prevalecer, se é a tese A, se é a tese B, ou se é uma terceira tese que eles podem lá criar e montar essa ideia, tá? Isso faz com que você tenha uma visão de como que o tribunal está atuando sobre aquele caso concreto que você está também atuando, seja acusando ou defendendo, tá? Isso é importante. Zé Carlos, eu não concordo porque o tribunal às vezes está legislando. Acontece, né? Mas a gente, se for o STJ, você ainda pode tentar buscar o STF, mas se for o STF, por exemplo, em que ele decide, né, sem que não haja mais possibilidade de recurso, uma súmula vinculante vai prevalecer sobre a lei. Até porque a lei, né,
Às vezes ela é muito mal elaborada e tem vícios, mais vícios materiais, formais, enfim. Aí é questão de constitucional, mas é só para lembrar vocês que é possível que isso aconteça, tá? Vou fazer o intervalo, daqui a pouco a gente vai estar falando aqui sobre a questão do furto, né, de cadáver, se isso é considerado crime ou não, e a gente vai ver que vai depender também do caso concreto, valeu? A gente já retorna aí.